Irmãos, bom dia. Terceiro encontro nosso. A família em foco, um simpósio, é uma preocupação tão preciosa dessa igreja de trazer um assunto sobre a família. Que tudo começa, a igreja é uma soma das famílias. Não tem como ter uma igreja saudável se as famílias estão espiritualmente doentes. Não adianta nós nos reunirmos aqui no domingo e acharmos que vai acontecer algo mágico se as nossas famílias durante a semana estão afastadas do Senhor, estão quebrando princípios. Isso é religiosidade. Nós queremos achar que aqui vai acontecer algo que em nossa casa não tem acontecido. Agora, se Deus tem sido gracioso e tem sido, se nós temos sido responsivos a essa graça, de apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos pecados, das nossas limitações, Deus tem suprido a nossa casa com o Evangelho, nós temos procurado praticar pela graça de Deus os princípios, então a reunião da igreja se torna algo tão gostoso, tão prazeroso e tão edificante. E ela se torna algo que nós não trocamos por nenhuma outra reunião. Porque isso aqui vai ser uma soma de famílias que estão se preparando durante a semana para se encontrarem. Então há uma realidade. Por isso que é importante a família, como a preocupação da liderança dessa igreja em trazer esse tema, porque a igreja se tornará saudável se as famílias estiverem saudáveis. Que Deus nos dê graça para compartilharmos um pouco. Eu já quero indicar alguns livros que para os irmãos que eu tenho, que a gente conhece, que a liderança da igreja com certeza já tem indicado, que alguns irmãos já possam ter lido, mas apenas reforçando, alguns desses daqui se encontram até na biblioteca da igreja. Nós incentivamos lá em Maringá também os irmãos a terem o hábito da leitura. Usar a biblioteca, ter o hábito da leitura. Nós somos tão edificados por outros irmãos, logicamente a palavra de Deus é insubstituível. Mas livros que homens têm derramado sabedoria, conhecimento, para nos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Use a biblioteca. Vai ali, pega um livro, leia, tire a sua dúvida com alguma coisa com a liderança, com outros irmãos, mas crie o hábito da leitura. Nós estaremos enchendo a nossa mente com verdades. E a verdade vai transformar a nossa mente. Não fique na dependência apenas do culto de domingo. Eu tenho certeza que você se alimenta todo dia. E não é coerente você querer se alimentar de Deus apenas no culto de domingo. Já vem alimentado. O primeiro é esse Esposa Excelente, uma perspectiva bíblica, de Martha Peace. Esposa Excelente. O segundo é O Silêncio de Adão, de Larry Crabb. No episódio lá do Éden. Por que Adão se silenciou? Esse aqui é Intimidade com Deus, aprendendo com as mulheres que convivem com Jesus. Tem aqui na biblioteca da igreja. Vocês não têm desculpa falar, eu não conheço, não sei onde comprar o livro. Esse do reverendo Augusto Nicodemos, A Bíblia e a Sua Família. Vai tratar de vários aspectos do marido, da esposa, da família, de como a palavra de Deus deve guiar. Nós precisamos aprender com homens de Deus, com mulheres de Deus, o que eles já caminharam mais do que nós. E eu tirei uma foto de alguns livros aqui que eu queria indicar para vocês também. Eu já falei com o Rodrigo, e da capa aqui, então só vou indicar os nomes. Esse aqui é do John MacArthur Jr. Não sei se vai pegar ali, mas eu sei que os irmãos não estão vendo. Como educar os seus filhos segundo a Bíblia. Qualquer coisa depois eu passo para o Rodrigo, ele encaminha para vocês. Esse aqui é fantástico, não que os outros não sejam. Pastoreando o Coração da Criança, Ted Tripp. Esse aqui vai lá no fundo. Esse aqui vai lá no fundo. Esposa Excelente, A Bíblia e Sua Família, olha só, nem combinamos, já está aqui, irmão. Homem e Mulher, John Piper e Wayne Grudem. Seu papel bíblico no lar, na igreja e na sociedade. Paul Tripp, Desafio aos Pais. Uma outra indicação. Howard Hendricks, Transforme Sua Família, Conselhos Bíblicos para o Lar Cristão.
Esse irmão aqui, eu tive acesso à literatura dele não faz tantos anos como os outros, mas, irmãos, todos os livros, é o que eles dizem, esse irmão aqui é tão bom também que se ele escrever até uma receita de bolo, pode ler que é boa. Douglas Wilson, tudo que eu li dele até agora é bíblico, é fantástico, chama Firme nas Promessas, um manual bíblico para a criação de filhos. Ele tem uma série de livros, ele tem um livro sobre futuros homens, criação de meninos. Pais, leiam esse livro, Futuros Homens. Esse aqui é Firme nas Promessas. Depois ele tem Joel Bick, o Evangelho para os Filhos da Aliança, Criando os Filhos que Adoram a Deus, Dica para as Pais. Esse aqui já é uma placa de quando eu entrei no Mato Grosso, uma foto. Bom também. E Douglas Wilson, ele tem outros livros, Futuros Homens, Firme nas Promessas, Sua Filha em Casamento. Ele tem sobre o pai, o marido federal. Ele tem uma série de livros ali que é fantástico, meus irmãos. Douglas Wilson, editora Claire, eu acho. Reformando o Casamento, exatamente. É fantástico. Então, os irmãos, hoje nós temos muito acesso a boas literaturas. Só que não adianta comprar livro e deixar na estante, saber o nome do livro, saber o nome do autor e não ler. E não procurar estudar o livro. Então, fica aqui a indicação do que tem me ajudado. Nosso desafio hoje, meus irmãos, é criação de filhos. Que desafio! Que desafio! Como nós somos incapacitados para sermos maridos, homens maduros, maridos, esposas maduras, mulheres maduras e como pais. Não tem regra, não tem faço isso aqui para ter isso aqui, chega de regras, já é um livro do Larry Crabb. Nós queremos assim, eu faço isso, eu fiz minha parte, agora Deus tem que fazer a dele. O que nós precisamos é andar sempre na dependência do Senhor, em tudo que nós fizermos, Deus quer nos levar a um quebrantamento diante dele, a depender dele todos os dias, por todas as fases da nossa vida. Então, nós vamos começar lendo o texto de Deuteronômio 6, capítulo 6, versos 6 e 7. Esse é um texto base aqui que nós vamos nos atentar para ele. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Vamos começar do 4, meus irmãos. Diz assim: Ouve Israel ao Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Até aqui. Meus irmãos, tudo começa com o nosso amor a Deus. Não tente criar seus filhos longe do seu amor a Deus, ignorando o seu coração primeiro diante de Deus. Nós vamos ver que criação de filhos é muito mais do que aspecto moral, aspecto externo. Ensinar regras, ensinar bom comportamento, tudo isso vai vir como consequência. Nós vimos nas 3 mensagens que nós precisamos ser homens maduros, mulheres maduras. Um casal imaturo tende a criar os filhos de forma imatura. Eu não estou anulando o que Deus pode fazer. Eu sei que Deus pode levantar filhos tementes a Deus onde os pais não são, porque Deus faz o que Ele quer. E nós conhecemos homens de Deus que os filhos ainda não estão trilhando tão firmes no caminho do Senhor. Isso é para tirar de nós qualquer mérito ou qualquer desespero. Eu sou certinho, meu filho vai ser certinho, porque eu sou certinho. Só estou dando exemplo, não estou falando de mim. Então nós tendemos a pensar assim, nós temos que ser levados à dependência de Deus, embora Deus coloque a responsabilidade sobre os nossos ombros. Eu não posso ser negligente e ficar orando para Deus guiar a minha família ou eu ser negligente. Isso é uma forma, penso eu, de tentar a Deus. Eu quebro os princípios de Deus, depois tentando que Deus abençoe a minha casa.
Ele pode ser misericordioso e pode fazer isso através de outros meios. Deus é Deus. Mas o meio ordinário que Ele criou é através dos pais, os bons exemplos dos pais. Esse é o meio comum. Ter filhos é fácil. Ser pai e mãe não é fácil. Ter filhos é você gerar filhos no mundo. Agora, você ser pai, você ser mãe, é algo bem diferente. Não é apenas você ter filhos e deixá-los soltos. É você guiá-los, é você ser exemplo, é você pastorear o coração deles. E quanto mais nós caminhamos com o Senhor, mais nós temos condições de criar os nossos filhos de acordo com a vontade de Deus. O único guia seguro para nós, pais, é a palavra de Deus. Não olhe fora, não olhe para pessoas do mundo, pessoas que não temem a Deus. Se você abrir a internet hoje, você vai ver tanto guia de 10 passos para o teu filho assim, aí você olha para a vida da pessoa. Onde está o temor a ela de Deus? Onde está o coração dela? Da onde ela está partindo? É da palavra de Deus? E mesmo que for, porque toda heresia nasce da palavra de Deus, sabia, meus irmãos? Todo mundo pega um texto fora de contexto e cria uma mentira. Por isso que você não deve abaixar a guarda só porque alguém abriu a Bíblia e leu para você. Eu posso pegar aqui um texto aqui de exemplo para vocês, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. E posso criar uma mentira para vocês que o texto não diz. Eu tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso tudo. Eu posso sair fazendo o que eu quiser porque Deus me fortalece. Eu posso quebrar princípio, eu posso determinar algo para Deus, eu posso exigir algo de Deus, e por aí vai. Eu posso querer riqueza, eu posso determinar que Deus me abençoe financeiramente, eu posso isso porque Deus me fortalece. Agora, se nós lermos o contexto, Paulo está falando que ele aprendeu a ser humilhado, aprendeu a ser exaltado, aprendeu a ter, aprendeu a não ter, aprendeu todas as coisas sem reclamar, porque Deus o fortalecia, Deus o sustentava em todas as situações. Por isso que ele fala, tudo eu posso que ele fortalece, eu posso enfrentar todas as coisas, porque Deus me fortalece. Seja adversidade, seja escassez, seja humilhação, seja exaltação, Deus tem fortalecido meu coração, então eu posso enfrentar essas coisas, porque o Senhor está comigo. Então, meus irmãos, eu queria, para nós construirmos algo, às vezes nós precisamos desconstruir. Então eu queria desconstruir algumas mentiras sobre criação de filhos, que provavelmente nós escutamos aí, que criação de filhos é fácil. É muito fácil criar filho. Isso é uma mentira, não é fácil. Se você está querendo criar da forma correta, não é fácil. Não é fácil. Você vai ter luta, você vai ter desafio, você vai ter a rebeldia por parte dos filhos, você vai ter a sua própria preguiça, a sua própria indisposição, porque dá trabalho, é desgastante. Exige seu tempo, você tem que renunciar a muitas coisas, você tem que ser exemplos para ele, você tem que cultivar um ambiente no lar, e isso não é fácil, meus irmãos, não é fácil. O mundo hoje tem jogado muita mentira, amizades erradas, o avanço da internet hoje, como tem jogado porcaria dentro das nossas casas, então não é fácil. A outra mentira é que é impossível criar filhos bíblicos, isso é uma mentira também, é possível. Tem gente que vai para o extremo, é fácil, vou falar, impossível, não tem jeito. No mundo de hoje não tem jeito, então nós estamos ignorando a palavra de Deus, que diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Deus supre. É impossível se você e eu quisermos fazer isso no peito e na raça. Eu vou conseguir, eu vou fazer, aí você começa a usar de formas erradas. Mas se nós estivermos na dependência do Senhor, não é impossível, embora seja difícil. Outra mentira é que eles se criam sozinhos, deixa solto. Que nem animal selvagem, está no Pantanal nós temos muitos animais que se criam sozinhos. Filho não é assim. Deus não criou filho para se criar sozinho. Outra mentira é que no fim, independente do que você fizer, eles vão amadurecer, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, não esquenta a cabeça não, isso também é mentira. Não é assim, Deus criou princípios, Deus é um Deus de princípios, de ordem. Outra mentira é que Deus fará obras sozinho, não podemos relaxar, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu não preciso ser exemplo nenhum, nem eu nem minha esposa, Deus vai fazer tudo sozinho. Outra mentira é que nós fazemos tudo sozinho. Eu não preciso de Deus, eu vou fazer tudo sozinho, eu sei fazer, eu fiz um curso lá, eu aprendi uma técnica, eu vou pegando aqui, eu vou fazendo por minha conta, também é uma mentira. Outra mentira é que a culpa é dos filhos que não ouviram o que nós falamos. Nem sempre, meus irmãos.
Nós jogamos muita culpa nos filhos, porque nós queremos nos tornar vítimas. Nem sempre nossa cultura é de autoabsorção. Muitos pais estão vivendo para si mesmos e depois jogam a culpa no filho. Olha aqui que esse escritor aqui, A.W. Pink, ele tem um livro que chama Deus é Soberano. Essa frase acho que não está lá, mas esse livro é um livro clássico dele. Deus é Soberano, de A.W. Pink, Arthur W. Pink. Ele diz assim: na maioria dos casos, não em todos, na maioria dos casos, os filhos são menos culpados do que seus pais. Não que os filhos não tenham culpa, são menos culpados. A falta de honra aos pais, onde quer que achemos, deve-se em grande medida aos pais terem se afastado das Escrituras. É muito fácil nós, pais, jogarmos toda a culpa nos filhos. Mas quando Deus mostra, ele fala assim: ó, eles estão sendo reflexo do seu coração. Vocês se afastaram do caminho de Deus e eles estão olhando para vocês. Uma referência que Deus deu na terra para os filhos são os pais, primeira referência. E vocês se afastam de Deus e falam: meus filhos não querem saber de igreja, não querem saber da reunião. Aí você vai ver a vida do pai, que uma vez lá, há muitos anos, um pai falou assim para mim, quando eu comecei a cuidar de jovens lá, um pai falou: Alexandre, graças a Deus que você está cuidando aí, que meus filhos não querem vir para a reunião domingo de manhã, não querem vir no sábado de noite, e jogando tudo a bomba no meu colo, como se eu fosse o salvador dos filhos dele. Aí eu olhei para a cara dele e perguntei: irmão, você tem vindo às reuniões? Eles têm visto vocês virem às reuniões? Mostrar a importância da reunião da igreja? O cara troca reunião por futebol, troca reunião por churrasco, troca reunião por tudo. O dia não tem nada para fazer, fala: hoje vamos no culto. Aí depois fala assim: meus filhos não têm amor pela igreja, não se envolvem na igreja. Por que será? Eu sei que Deus pode fazer jovens amarem a vida da igreja, mesmo os pais não amando, porque Deus está acima de todas as coisas. Mas o caminho ordinário que Deus instituiu é o quê? Os filhos olharam para os pais e falaram assim: puxa vida, eu estou vendo uma realidade, eu quero ir lá onde meu pai veio, eu estou vendo que eles estão sendo transformados aqui no lar. Agora a pessoa abandona a palavra de Deus, a reunião da igreja, e depois fala assim: meus filhos não vêm. Onde você está? Estou jogando bola todo domingo, no horário do culto. Sempre quando é compromisso da igreja, ele tem outro compromisso concorrente. Em casa não pratica os princípios, não procura pastorear os filhos. Então, o primeiro culpado, meus irmãos, somos nós. Nós temos que olhar para nós e falar: Senhor, onde eu estou errando? Onde eu estou sendo um mau exemplo para eles? Lembre-se, os filhos olham para os pais não como modelos perfeitos. Graças a Deus. Senão não tinha esperança para nenhum de nós. Mas eles devem olhar para nós e falar assim: eles estão seguindo a Cristo também. Eu estou vendo eles se arrependerem, eu estou vendo eles se perdoarem, eu estou vendo eles priorizarem a palavra de Deus, eu estou vendo eles reconhecerem o erro deles quando eles erram. Puxa, tem uma coerência nisso, que os filhos, no começo, quando são pequenininhos, é fácil. Essa minha pequenininha é fácil eu pegar lá no colo e trazer para a reunião. Quando vai ficando mais velho, se não vê realidade em casa, se tornam cínicos. O que adianta? Meus pais andam com a Bíblia debaixo do braço em casa, vai para a reunião, mas aqui em casa é um inferno. Não vejo nada do evangelho dentro de casa. A única coisa que eu vejo é pensamento materialista, é dinheiro, é trabalho, é festa, é bagunça, é hobby. Não vejo nada, é a televisão jogando porcaria o dia inteiro. Aí domingo tem que pegar a Bíblia e ir para a reunião. Eles começam a falar: isso aí não funciona, eu não quero isso aí não. Então nós precisamos nos atentar por isso. No livro Desafio aos Pais, de Paul Tripp, ele coloca alguns itens aqui que eu queria só falar para os irmãos. Ele fala: primeiro item é a graça. Deus jamais nos dá uma tarefa sem oferecer o que precisamos para realizá-la. Deus nunca nos envia sem nos acompanhar. Então nós não temos desculpa. Falar assim: Deus me deu uma tarefa muito difícil para criar filhos, eu não consigo. E não consegue mesmo, meus irmãos. Eu também não. Ele nos dá o desafio e nos mostra a graça. Dependa de mim para fazer isso. Dependa de mim. Então isso é possível. A Bíblia diz lá, acho que em 1 João, que os mandamentos de Deus não são penosos. Deus não dá penas mais pesadas do que uma ave possa voar. Deus não dá mandamentos mais pesados para nós do que nós possamos caminhar. Seria injusto se Ele mesmo não nos desse graça para fazer. Então nós precisamos depender da graça de Deus. Outra coisa é a lei. Nossos filhos precisam da lei de Deus. Nós precisamos da lei moral de Deus, não da lei cerimonial.
não da lei civil da época de Israel, mas da lei moral de Deus. Não foi abolida, dos 10 mandamentos. Nós precisamos da lei de Deus. Mas nós não podemos esperar que a lei realize o que somente a graça pode fazer. A lei veio para nos mostrar que existe um padrão, e que nós não atingimos esse padrão, e que nós precisamos da graça de Deus para obedecer à lei de Deus. Não é que nós vamos ignorar a lei de Deus. Então não tem lei, vou fazer do jeito que eu quiser. Veja os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Como que eu e você vamos olhar para aquilo ali e falar: Senhor, deixa comigo? Não tem jeito. O povo de Israel falou para Moisés, quando Moisés desceu: pode deixar que nós vamos fazer. Deu um pouquinho, estava adorando um bezerro de ouro. Agora Deus nos dá a lei para mostrar que nós dependemos da graça. Outra coisa é a incapacidade. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade. Primeiro aspecto para nós sermos homens, maridos, mulheres, esposas e pais é reconhecer: eu sou incapaz disso, eu dependo do Senhor, eu não consigo atingir isso sozinho, eu preciso do Senhor. Outra coisa é princípio. Se como pai e mãe nós não temos descanso em nossa identidade em Cristo, nós vamos buscar identidade nos filhos, aqueles pais que idolatram os filhos. É a diferença de amor aos filhos. Idolatria, seja qual for, é pecado. Pais que não têm identidade, não são maduros em Cristo, fazem dos filhos os seus pequenos deuses dentro de casa. Não contraria, não disciplina, não educa, não pode falar não pode negar nada. Veem eles como crianças quase que nasceram já santas, que não dependem da graça de Deus. Outra coisa é o processo. Nós precisamos entender que educar filhos é um processo a longo prazo, meus irmãos. Como Deus faz comigo e como Deus faz com você. Você imagina se Deus esperasse de nós obediência momentânea. Veja a paciência que Deus tem com você e comigo ao longo dos anos. Até hoje Deus nos ensinando a amá-lo, nos ensinando a perdoar as pessoas, nos ensinando a viver como igreja. E nós erramos, e nós falhamos, e nós caímos no mesmo pecado. E Deus vai lá, derrama a graça de novo. Você imagina se Deus fosse tão impaciente conosco como nós somos com nossos filhos às vezes. Fala uma coisa, já quer que cumpra na hora. Te falei uma vez, cadê? A gente não tem paciência. A educação é um princípio a longo prazo, um princípio de amor, de relacionamento. Não é você falar uma vez e pronto, já vai acontecer. Nós temos que dar espaços para os nossos filhos errarem. Não por falar, pode errar à vontade, não é isso. Mas é saberem que eles vão errar, como nós erramos como pais. Você imagina se cada erro que você, pai, e você, mãe, fizer, o seu filho olhar e falar: pô, você errou de novo, pai. Não esperava isso de você, não. Você fala assim: meu filho, tem misericórdia de mim, porque eu dependo de Cristo também. Nós devemos assim ser com os nossos filhos. Dar espaço para o erro não é concordar com o erro, mas é falar assim: eles também são pecadores como nós, eles também estão aprendendo a obediência. E nesse processo de erro nós aprendemos a guiá-los, a pastoreá-los. Não a acabar com eles no primeiro erro, não a ficar aproveitando da fraqueza deles para querer explorá-lo emocionalmente. Isso é errado. Outro caso é, nós como pais não lidamos com mau comportamento apenas. Nós temos que atingir o coração dos nossos filhos, meus irmãos. É muito fácil criar regrinha, mas a regrinha não salva ninguém, a regrinha não educa. Deus nos deu princípios. Nós devemos que pastorear o coração, como aquele livro do Ted Tripp, pastoreando o coração da criança. É o que Deus faz conosco. Deus é o nosso pastor. Pastor não é aquele que vem e te prega um monte de regra para você, eu quero que você obedeça todas e vai embora. Pastor é aquele que cuida da ovelha. É aquele que, quando a ovelha peca, ele vai lá, restaura, cura, reergue ela de novo, ensina novamente o caminho. Porque nós precisamos atingir o coração dos nossos filhos. Porque se nós atingirmos o coração deles, o princípio chega no exterior. Não tem como nós estarmos sendo ganhos pelo Evangelho no coração e o nosso exterior não evidenciar isso. Como eu falei ontem, da decência. Não é possível que uma mulher que esteja entendendo o papel dela diante do Senhor, esteja de fato amando, consiga ser uma mulher indecente no vestir. Isso é uma prova de que o coração ainda não foi totalmente ganho. Nos homens é a mesma coisa. Não adianta eu falar que eu tenho o coração completamente ganho, estou vivendo na imoralidade, estou sendo um autoritário dentro do lar. O meu coração ainda não está sendo ganho. Então, se eu quiser atingir só o comportamento deles, eu vou criar um monte de fariseuzinho.
Só olho o meu bom comportamento, mas por dentro, Jesus chamou os fariseus do quê? De sepulcro caiado. Um túmulo pintado de bonito, mas por dentro está podre. Não tem vida, não tem realidade. Nós precisamos atingir o coração com o Evangelho. Esse é o nosso grande desafio. Controle, autoridade também. Nós precisamos entender que nós temos uma autoridade sobre os nossos filhos. Autoridade vinda de Deus. Essa ideia é muito sutil, essa ideia de que os pais falam assim: eu sou o melhor amigão do meu filho. Isso é sutil por quê? Porque por um lado nós precisamos ser amigos dos nossos filhos, mas por outro lado nós não podemos ser um amigo entre iguais. Eu não posso me fazer de 15 anos para educar do meu filho, porque daí eu perco a autoridade sobre ele. Eu tenho que ser amigo dele, eu tenho que estar sempre tendo um canal aberto de comunicação entre eu e ele, mas ele tem que saber, ele é o meu pai, ele tem autoridade de Deus sobre mim. Por isso que isso é perigoso. E nós temos que descansar sempre na graça de Deus. Nós precisamos orar mais do que falar, orar mais do que agir. Como nós oramos pouco pelos nossos filhos, por nós mesmos, para Deus nos capacitar. Como a gente tenta, e como a gente ora tão pouco. Como a gente mostra tão pouca dependência de Deus na criação dos filhos. Uma missão tão difícil, meus irmãos, tão nobre. Deus não te deu uma missão mais nobre do que criar os seus filhos, mais importante diante dele. Nem se compara com a sua empresa, com a sua carreira, com o seu trabalho, com nada. O que nós iremos prestar conta diante de Deus é sobre os primeiros que Ele nos deu para cuidar. Com que argumento eu vou chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu consegui muitas coisas aqui nessa vida. E cadê a sua família, Alexandre? Eu não sei. Mas eu consegui coisas. Como John Piper, há muitos anos, uma pregação bem antiga dele, ele diz que um casal se aposentou e falou: agora eu vou curtir a vida. Juntou dinheiro, falou: agora eu vou viver pelo mundo. Eu quero viajar pelo mundo inteiro, de veleiro, de iate, vamos curtir. E eles tinham o hábito de colecionar conchas. Por onde eles iam, eles juntavam conchas diferentes, de continentes, de países diferentes. E ele conta o caso de um casal que se dedicou a vida para servir a Deus, na igreja, no Evangelho, um casal cristão. E de repente esse casal cristão morreu de acidente durante o serviço a Deus, e esse outro casal que estava vivendo por viver, estava vivo ainda. E ele fala assim: diante de Deus vai olhar para um casal que estava servindo a Deus e vai falar: servo bom e fiel, vocês estavam me servindo. E para outro casal vai olhar para eles, e o casal vai falar: Senhor, olha minha coleção de conchas aqui, olha cada concha linda que eu peguei, Senhor. Qual será a reação de Deus diante dos dois? Então, meus irmãos, diante da criação de filhos é a mesma coisa. Não adianta você apresentar sua coleção de bens para Deus. Deus quer fazer o que você cuidou da sua família. Não seja um colecionador de conchas, de coisas. E eu também não. E misericórdia. Misericórdia é o relacionamento de Deus conosco. E nós temos que ser assim com os nossos filhos também. Nós temos que ter uma autoridade que pastoreie os nossos filhos. Orar por eles, para eles não serem amoldados com esse mundo. Romanos 12:2 fala aqui, para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente, para nós não sermos amoldados a este mundo. O mundo, ele tem uma forma, meus irmãos, ele quer pegar a nossa vida, de nós pais, e dos nossos filhos, e colocar sobre o molde deles. Como que ele faz isso? Jogando um princípio numa novela aqui, num desenho aqui, num filme ali, em celebridades que esse mundo idolatra, que estão vivendo de forma totalmente contrária à palavra de Deus. E se você e eu não cuidarmos do que os nossos filhos estão vendo, estão valorizando, estão aproveitando, estão curtindo na internet, nas redes sociais, em tudo, eles estão sendo amoldados por esse mundo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Douglas Wilson, esse irmão que eu falei, eu quero citar uma frase dele que está nesse livro, Firme nas Promessas.
Ele diz assim: é uma idiotice moral os pais deixarem as crianças à vontade para aprenderem sozinhas e tomarem as decisões por si mesmas. O fato de serem deixadas sozinhas pelos pais em casa não significa que elas estarão sozinhas. Por natureza, as crianças são uma espécie de material maleável, fácil de se mexer. Ou elas serão moldadas corretamente por aqueles que formam designado por Deus para essa tarefa, pelos pais, ou as crianças serão moldadas pelos pais com o Evangelho, ou serão moldadas de forma errada por pessoas de fora, mas por serem crianças elas serão moldadas. Quem já brincou com aquelas massinhas bem mole? Agora eu quero fazer uma concha, quero fazer uma estrela, quero fazer isso. As crianças são assim. Se nós, com o Evangelho, não sermos usados, não sermos instrumentos de Deus para moldarmos os nossos filhos com o Evangelho, não de acordo com o que eu quero, mas com o Evangelho, pregar o Evangelho para eles, mostrar o Evangelho para eles, viver o Evangelho para eles. Se nós não fizermos isso, meus irmãos, o mundo está moldando eles. E o mundanismo, sabe onde começa? No coração. A gente pensa que o mundanismo começa na roupa, não começa. Ele atinge o coração. Por isso que a palavra de Deus quer atingir o nosso coração, porque tudo começa lá. É do coração que provém as fontes de vida. Provérbios 4, 23. E a gente está preocupado tanto com coisa externa, e não estamos atingindo o coração dos nossos filhos. O Evangelho quer atingir o nosso coração. Então, meus irmãos, criar filhos é pastorear os filhos. Não é dar comida, roupa lavada, iPhone 13, tênis não sei o quê. Podemos, não estou falando que tem que ser do pior, mas a nossa mentalidade hoje é: eu queria meus filhos bem, está na melhor escola, faz comum, faz inglês, faz francês, faz alemão, faz não sei o quê, só não sabe a Bíblia. Sabe 6 idiomas, mas não sabe o idioma do Evangelho. Isso não é criar filhos. Nós precisamos educar os nossos filhos com a palavra de Deus. Antes de saber qualquer outro idioma, eu penso que eles têm que aprender a linguagem de Deus, a palavra de Deus. Porque o que os nossos filhos fazem, meus irmãos, assim como nós, é reflexo do que está no nosso coração. É reflexo do que está lá dentro. Nosso lar, por isso, deve ser um lar transformado pela palavra de Deus. E a dimensão de ter filhos, meus irmãos, é muito grande. Nós não temos ideia do que é ter filhos. Salmo 127, 3 diz que herança do Senhor são os filhos. Filhos são bênçãos de Deus. Douglas Wilson, esse outro irmão, diz assim: sob a providência de Deus, quando um homem e uma mulher têm filhos, eles acenderam uma faísca que jamais se apaga. Eu li uma devocional de John Piper no livro. John Piper tem um livro devocional que chama Vida como a Neblina. No primeiro artigo lá daquele livro, ele conta ali sobre o impacto de cada nascimento que do filho dele causou nele. Ele diz assim: o nascimento de todos os meus 5 filhos, John Piper falando, me surpreendeu. De repente minha esposa estava grávida, um ser humano estava vindo à existência. Por quanto tempo? Para sempre. Seja no céu ou no inferno, não há como deixar de existir. Pois assim não haveria alegria para aqueles que amam a Deus, nem punição para aqueles que não o amam. Você já pensou nisso, meus irmãos? Que quando Deus deu um filho para você, Ele deu um filho que é para sempre. A responsabilidade que não é um bem material, que se você perder, você tem outro. Se você não conseguir, você vive sem. Isso traz um peso para nós pais, meus irmãos, que é muito grande. É muito grande. Nós precisamos recuperar esse aspecto. E esse texto de Deuteronômio, meus irmãos, fala como pais, nós precisamos primeiro amar a palavra de Deus. Vocês viram o que o texto falou? E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Se você, pai e mãe, não amar a Deus, não cultivar um coração temente a Deus, não buscar graça de Deus, dependência de Deus, o que você vai passar para o seu filho? Para pastorear os nossos filhos, nós precisamos estar sendo pastoreados pelo Senhor. Senão é regra, é técnica. Nós precisamos estar com o nosso coração primeiramente convertidos a Deus, dependentes de Deus.
buscando ao Senhor. A palavra de Deus está em seu coração, pai e mãe? As Escrituras são a sua única regra de fé e prática na criação dos filhos e na sua vida? Vocês amam o Senhor e a sua palavra como vocês querem que os filhos de vocês amam também? Porque vocês quererem que eles amam uma coisa que vocês mesmos não amam, é hipocrisia, é mentira. E os filhos são muito espertos, eles logo percebem a incoerência no lar. E falam assim: meu pai apenas acostumou a andar com a Bíblia debaixo do braço. Se eu trocar a Bíblia por uma revista é a mesma coisa. Mas ele não lê, não pratica, ele não ama aquele livro. E os filhos percebem isso. Percebem. E percebem também quando os pais estão praticando. Deus também faz isso, para que os filhos olhem e queiram. Se seus filhos estiverem te imitando, eles estariam também imitando a Cristo? Paulo falou assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Nós, claro que os nossos filhos têm que ser primeiro imitadores de Cristo, mas é um erro nós falando: não, filho, não olhe para mim não olhe para mim não, olha só para Jesus. Parece tão espiritual isso. Mas na verdade Deus falou assim: você tem que ser um exemplo para ele. Até quando você erra e se arrepende, você tem que ser um exemplo para ele. Quantas vezes eu tive que pedir perdão para os meus filhos? Foi fácil? Não foi, mas como é restaurador. Você errar, você ser injusto na aplicação da disciplina, você ser injusto no falar, você julgar as coisas com ira, não com amor, você não ouvir direito e você já querer resolver a coisa para você não tratar do coração, você já quer resolver logo. Isso não é pastorear. Então nós precisamos ser exemplos. E eu quero, quando você ouve falar da vida de Jó, meus irmãos, que primeira coisa vem na sua mente? Jó, primeira palavra, sofrimento, não é? Mas eu quero que nós olhemos um pouco hoje sobre Jó, sobre um aspecto de pai. Sobre o aspecto de pai. Tem um livro do Hernandes Dias Lopes, chamado As Teses de Satanás. Ele trata desse aspecto aqui, nesse livro. O que vem primeiro somente sobre Jó? Jó, eu quero ver como um pai exemplar. Jó teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Se vocês abrirem lá em Jó capítulo 1, vão acompanhando aí. Jó capítulo 1, 10 filhos, meus irmãos. Para poucos, hein? Jó capítulo 1. A grande família de Jó era unida e abençoada, mas isso não veio por acaso. Criar filhos não é loteria. Olha o que nós lemos sobre Jó logo no primeiro versículo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Veja o que Deus fala de Jó. A importância do pai. E a importância da mãe também, ser temente a Deus. A importância disso, de ser temente a Deus. E a prova de que nós somos tementes a Deus, íntegros em nosso caminhar, é que nós desviamos do mal. Que nós desviamos do pecado, que nós fugimos de qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Por isso que fala, Jó era homem reto e íntegro, temente a Deus, e por ser isso ele desviava do mal. Porque ele era temente a Deus. O que significa que Jó não tinha contra si motivos justos. Por isso que fala que Jó era íntegro. Não é que era perfeito, mas Jó era uma pessoa que procurava ser temente a Deus, priorizar a vida dele com Deus. Jó também era um homem de negócios. Jó disse que era um homem muito rico, mas primeiramente ele não era um homem de negócios, não era um homem muito rico. A primeira coisa que fala dele aqui é que ele temia a Deus e que tinha 10 filhos. Não fala Jó era rico, Jó era isso, Jó também tinha 10 filhos. Jó era um homem reto e temente a Deus e tinha filhos. Por isso ele se desviava. Jó dedicou sua vida a Deus. A sua maior riqueza não era seus bens, era seus filhos, era sua família. Jó temia o Senhor. Tem uma pessoa que diz: o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz de fazer. Dar exemplo também é bom. Não, dar exemplo é a melhor forma de ensinar. É a pessoa olhar para você e falar: eu quero ser como ele.
Até quando ele erra, eu quero ser igual a ele, porque ele se arrepende. Por isso que nós vemos em Davi um exemplo. Puxa vida, Davi realmente, ele não transferiu a culpa dele. Ele tentou esconder a verdade. Mas ele chegou uma hora que ele falou: Senhor, eu pequei. O pecado é meu. Sou eu que pequei. Nós precisamos ser modelos. Jó era exemplo a seus filhos, porque ele mesmo queria ensiná-los a ser temente a Deus como ele era. Ele não estava querendo que os filhos fossem uma coisa que ele não era. Amem uma coisa que eu não amo. Sigam ao Deus que eu não sigo. Jó não estava dando regra para os filhos. Jó estava mostrando com a vida. As regras são uma lei morta, o exemplo é uma lei viva. Josemar Bessa, que é um pastor, tem muitos pensamentos muito bons, bíblicos, no Instagram dele, na página dele, ele diz assim, ó: se um pai não pode olhar nos olhos da filha e dizer: encontre um homem que siga meu exemplo, então ele não tem sido um homem que Deus lhe ordenou que ele seja. Olha só como esse irmão traziu. Se o seu filho homem também não pode olhar para você e falar assim: eu queria ser um homem como o senhor, pai, não por ser exemplo, não por ser perfeito, mas eu queria também ser um homem que está... Se os maiores exemplos dos seus filhos são pessoas que não temem a Deus, o primeiro errado é você, sou eu. Embora nós façamos sem perceber, nós estamos moldando os nossos filhos. A forma como eu e você vivemos, meus irmãos, não tem como, nós estamos moldando, seja para o bem ou para o mal. Nós estamos ensinando os nossos filhos as prioridades. Mesmo que você falar: não, eu nunca preguei para o meu filho, você está pregando do jeito que você vive. Mesmo calado, você está pregando ou a verdade ou a mentira, ou como ser ou como não ser. Segundo aspecto desse texto de Deuteronômio que nós aprendemos é que ele fala lá: essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Primeiro tem que estar no coração do pai e da mãe. Segunda coisa: e tu as ensinarás aos teus filhos. Verso 7, tu as inculcarás aos teus filhos. Nós não podemos reter para nós precisamos ensinar aos nossos filhos, algo que nós mesmos estamos aprendendo. Ensinar os nossos filhos é gastar tempo com eles, não é ficar dando um monte de livro para ele ler, não é ficar dando um monte de regra, é investir tempo. Jó investiu tempo na vida dos seus filhos. Jó dedicou tempo na vida dos seus filhos. Olha só o que nós vemos no capítulo 1 de Jó. No verso 5: decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, todos os filhos, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó estava preocupado com o coração dos filhos, não apenas com a atitude externa. Assim o fazia continuamente. Jó acordava cedo, orava pelos filhos, oferecia sacrifício naquela época pelos filhos, que era uma coisa legítima, e ele preocupava: será que os meus filhos estão blasfemando contra Deus em seus corações? Olha a preocupação de Jó, né? Será que meu filho está se comportando bem? Porque ele sabia que se o coração estivesse correto, o comportamento também estaria correto. Então Jó estava preocupado: será que os meus filhos estão blasfemando contra Deus no coração? Gente, quantas vezes eu e você como pais nos preocupamos assim com os nossos filhos? Será que os meus filhos estão pecando a Deus no coração? Será que eles estão com o coração realmente ganhos por Deus cada dia? Quantas regrinhas bobas a gente dá: para de fazer isso, mas não explica o porquê. Não faz mais isso, mas não explica o porquê. Pastoreia, fala assim: isso aqui, olha o que aqui a palavra de Deus diz. Esse tipo de amizade é errado. Eu vou indicar um livro aqui para os jovens, Uma Palavra aos Moços, de J.C. Riley. Ele não tem mais para vender, mas o irmão de Londrina conseguiu autorização para pegar em PDF, porque a editora mesmo disse que não tinha. Uma Palavra aos Moços, J.C. Riley. Nós não podemos estar tão preocupados com relação ao comportamento exterior, meus irmãos. Nós precisamos atingir o coração dos filhos, orar por Deus ganhar o coração deles, e quando for conversar com eles, falar do Evangelho. Falar assim: sabe por que você está tendo esse comportamento? Porque o seu coração ainda está rebelde com Deus. Você precisa crer no Evangelho, você precisa entender que você é um pecador, você também depende de Deus, você não nasceu bonzinho. E mostrar a luz da palavra de Deus. Agora, se você não sabe manusear bem a verdade, como que você vai explicar para o teu filho?
Você vai ficar, filho, não faz assim não, por quê? Faz não, isso é ruim, o pai não gosta. Aí, e até traz mentira perigosa. Jesus odeia você se fizer isso. E ainda coloca medo, enche o vídeo, nossa, eu não quero esse Deus não, porque a hora que eu erro, Deus me odeia na hora. Mas pastorear o coração dos filhos, falar, isso não agrada a Deus, não é para isso que Deus te criou, existe um outro caminho, a palavra de Deus, e você vai atingir o coração. Isso é mais desgastante que, sei lá, apenas dar uma bronca e ir embora. Dá uma bronca e continuar assistindo o jogo na televisão. Desliga, para o que você está fazendo, vai pastorear o coração do seu filho. Eu também. Hernandes Dias Lopes diz assim: construir fortunas sobre os escombros da família é uma loucura. Quantos pais hoje estão construindo fortunas sobre o escombro da família, destruindo a família? Lá na frente eu recupero. Depois vai querer vender tudo que tem para recuperar a família e não consegue. Não é que nós devemos ser negligentes em nosso trabalho, muito pelo contrário, o cristão deve ser exemplo para a glória de Deus em tudo que faz, mas trocar as prioridades não. Pessoas estão preocupadas em construir bens e não construir os filhos com o Evangelho de Deus. Isso é loucura, isso é loucura. Nós vamos sempre focar o coração dos nossos filhos, porque senão nós vamos... Meus irmãos, colocar regras nos filhos provoca ira. E Efésios 6,4 fala assim: não provoqueis ira aos vossos filhos. Você sabe uma forma de provocar ira no filho? É ficar colocando regra. Só regra. Só regra. Ou então, eu brincava. Na Bíblia, lá nós lemos em Mateus 5,8 o Sermão do Monte. Mateus 5 fala lá: tem muitos pais que invertem, faz um monte de sermão. Tudo é sermão. Tudo que o filho faz, ele dá um sermão para o filho, ele indica livro, dá sermão, mas não atinge o coração. Fica dando bronco o dia inteiro, sem finalidade, não pastoreia. E isso provoca ira nos filhos. Agora, se você apresentar o Evangelho para eles, se você sentar com eles, e falar assim: eu também tenho problema nisso aqui, filho. Eu, apesar de ser seu pai, eu também preciso desse mesmo Evangelho. Olha o que a Bíblia diz. Olha como que você precisa amar mais a Deus como eu também. Olha como eu preciso explicar isso aqui para você. Isso não gera ira. Pode ser que na hora ele não ainda fique um pouco endurecido. Deus sabe a hora de moldar cada um de nós. Mas as regras por si só provocam ira. Você ficar fincando 95 teses lá da sua casa, não vai funcionar. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, e não explica o porquê, não fala do Evangelho, só fala de regra. Tem muita casa de pessoas que não temem a Deus que tem regras boas também, regras de condutas, tem ou não tem? Tem muita família de crente que tem regra que os filhos são educados. Tem, a graça comum de Deus faz isso. Mas tem o Evangelho ali? Tem um coração que ama a Deus? Tem um coração que consegue ver Deus acima de todas as coisas, fazer as coisas para a glória de Deus? Aí não tem. Se não tiver temor de Deus, não tem. Isso é tudo, isso é o principal que nós precisamos para a nossa vida. E esse falar para os filhos, meus irmãos, não terceirize isso. Graças a Deus por igrejas sérias como a ICCG, como tantas outras, mas o primeiro responsável não são os líderes, é você, pai e mãe. É muito fácil você abandonar seu filho a vida inteira, chegar aqui e jogar ele na escola dominical e falar: se vira com meu filho aí. O moleque chega arrebentando com tudo aqui. Vai a culpa da igreja, a igreja não faz nada, aí você muda de igreja. Eu vou para outra igreja, que aquela igreja não me entende. Aí você vai ficar a vida inteira mudando de igreja, vai fazer um tour. Porque você quer transferir a culpa. Meus irmãos, a igreja não é perfeita, os líderes não são perfeitos. Agora, se você abandona a sua casa, não é justo você vir aqui e falar: resolve meu problema e vai embora. Você pode vir pedir ajuda. Você pode falar assim: eu também estou precisando de ajuda porque eu não estou conseguindo. Agora, ficar botando culpa nos outros, em escola, em colégio, em igreja, em todo mundo, como se você fosse vítima da situação, não é correto. Não é correto. A Bíblia, Efésios 6,4 diz para nós criarmos nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. A educação que nós devemos dar para os nossos filhos, meus irmãos, é em tempo integral. Não temos descanso. É de manhã, de tarde e de noite. Aproveitar as oportunidades. Homens de Deus como Abraão, Isaac, Jacó, Eli, Davi, Ezequias, a crise se instalou na casa deles, nos filhos deles. Eles não tiveram bom relacionamento, meus irmãos. Por que Deus registra isso?
É para a gente falar assim, se nem com eles teve, então eu estou tranquilo. Aí a gente se acomoda, senta na poltrona e fala, não é para essa finalidade. É para nós falar só, não existe regras. Eles também falharam. Os filhos deles também falharam. Mas Deus está acima de tudo. Deus pode fazer restauração na vida de todos nós. Os heróis da fé que a Bíblia apresenta não são pessoas perfeitas. Na verdade, aquilo ali é heróis, não heróis da fé. Aquele texto lá, talvez seria melhor falar assim, dar um outro título para valorizar mais a Cristo do que a fé deles, porque a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus e Deus preservou. Nós temos que ver Deus acima daqueles irmãos, que foram exemplos para nós, estão na galeria lá. Mas aquilo ali nós temos que ver Deus acima deles. Os filhos de Jó temiam a Deus e eram unidos, meus irmãos. Isso é fantástico, meus irmãos. Sabe por quê? Deus não quer apenas que nós digamos que nós o amamos. Nós crentes, Deus quer que nós digamos uns para os outros, eu também te amo. A maior alegria de um pai não é apenas o filho falar assim, pai e mãe, eu te amo. É um pai e a mãe ouvir um filho falar para o outro, eu também te amo. E como isso é difícil, meus irmãos. Os nossos filhos não nascem unidos. Não nascem. Os filhos de Jó não nasceram unidos. O pecado atingiu primeiro a nossa família. Se nós abandonarmos o Evangelho, a divisão começa no nosso lar. Filho contra filho, pai contra esposa, esposa contra pai. Nós vemos isso na própria Bíblia. Os filhos não nascem, eu vou criar meu filho, que eu vou viajar junto o ano inteiro para ser unido. Pode viajar, mas isso não significa a união que a Bíblia diz. Olha aqui que falam aqui, verso 4 de Jó: os seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes. Os filhos de Jó tinham interação entre si. Perfeitos? Não. Mas Jó tinha uma visão de que ele precisava cuidar do coração dos filhos, porque isso atraía os filhos uns para os outros também. Jó não queria os filhos só próximos dele, Jó queria os filhos próximos uns dos outros também. E como é difícil isso para nós. Terceiro aspecto aqui é que nós temos que aproveitar todos os momentos. Às vezes você fala assim, mas quando que eu posso falar de Deus para o meu filho? Deixa eu pensar aqui, o dia que acontecer um problema muito sério, aí eu vou falar. Não fique apagando incêndio de grandes proporções apenas, haja preventivamente. No texto de Deuteronômio 6:7 diz assim: e dessas palavras vocês falarão assentados em tua casa, andando pelo caminho, deitando e ao levantar-se. Meus irmãos, anota as oportunidades que você tem com a sua família, com seu filho, de falar de Deus, e você não fala. Anota um dia, só para você ver. No almoço, no café da manhã, no almoço, antes de dormir, na hora de dormir, no final de semana. Tempo nós temos, Deus nos dá várias oportunidades, só que nós não aproveitamos. Nós falamos muito de política, brigamos por político, brigamos por time de futebol, discutimos tudo, menos a palavra de Deus. Não temos o hábito de falar do Evangelho, de falar assim, porque eu estava lendo esse livro de Salmo, como falou ao meu coração. Fala de coisa pessoal, não fica falando, meus irmãos, eu estava lendo Nicodemos na teologia sistemática dele, página tal. Fala, meus irmãos, eu estava lendo aqui o livro de Salmos, embora leia Nicodemos, irmãos. Leia Nicodemos, o que eu estou falando é para não ser tão formal com os filhos. Você sentar e falar assim, filho, eu estava lendo um livro do reverendo Nicodemos, sobre a Bíblia e a sua família, e eu estou vendo como que nós precisamos nos voltar para o Senhor. Como eu ainda também preciso, como nós precisamos aqui em casa colocar o Evangelho mais em pauta. Você está tendo alguma dificuldade na escola, algum problema, alguma luta, ou se você... Às vezes os filhos não falam, né? Eu também não falava quando era novo, a gente fica com medo, fica com vergonha, mas provoca no bom sentido uma conversa. Não é provocar o filho, provoca a conversa. Fala assim, que eu lembro que na sua idade eu também tinha tanta dificuldade de falar para o meu pai, mas foi tão bom quando eu falei com ele, ele pôde me ajudar. Eu estou aberto com você, eu queria que você pudesse falar comigo. Eu não estou aqui para descobrir coisas e te dar bronca. Eu quero pastorear seu coração, eu quero que nós andemos juntos com o Senhor. Como seu pai, eu tenho esse dever, essa responsabilidade, esse privilégio. E você começar a gastar tempo, investir tempo. Nas horas, sentado na mesa, na hora do café. Não é falar disso o dia inteiro também, toda hora. Né? Tinha irmãos que eu encontrava em Maringá, e falava bom dia, ele falava 3 versículos para você. Não conseguia falar mais de outra coisa. Não é nesse sentido, de eu só posso falar isso.
mas é usar os princípios de Deus nas conversas, incorporar o Evangelho na tua conversa, falar da sua dificuldade, falar da sua alegria, falar do que Deus tem falado ao seu coração, falar da importância de nós nos voltarmos para o Senhor. Jó tomava iniciativa para com seus filhos. Jó não ficava sentando no sofá. Quando meus filhos quiserem, eles vêm me procurar, como um rei na poltrona. Entre o próximo. Jó tinha iniciativa. Ele tinha, isso aqui que é viver a vida comum do lar. Jó tinha iniciativa. Ele percebia: os meus filhos podem estar pecando. Aparentemente está tudo bem, mas o coração deles pode estar errado. Eu estou percebendo que o meu filho já não quer ficar muito mais em casa. Que eu estou percebendo que ele está mais afastado, que ele está se isolando mais no quarto, que ele está começando a sair com pessoas assim, que a minha filha está começando a querer usar umas roupas indecentes, amizades erradas. Nós temos que ter essa percepção para agir primeiro. Agora, agir, meus irmãos, como Deus agiu no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Deus tinha acabado de dar a instrução. Certinho. Vocês podem tudo. Não podem isso. O que o diabo focou? Não pode o que é bom. Deus tinha dado o jardim todos para eles. Ele falou: dessa árvore aqui não. O diabo falou assim: essa aqui que é melhor. Deus não quer. O diabo foca na proibição. Então, quando eles pecaram, quando Adão e Eva pecou, como que Deus chegou? Chutando a porta, arrebentando, quebrando panela, gritando com Adão e Eva. Eu acabei de falar com vocês. É brincadeira, hein? Vocês são surdos? E dá murro na mesa. E braveiro. O que Deus fez? Chamou para um relacionamento. Falou: de onde você estava? O que está acontecendo? E Deus sabia, claro. Mas Deus chamou para um relacionamento restaurador, dando oportunidade para eles confessarem o pecado. Meus irmãos, isso fala tanto no meu coração, que quantas vezes eu chego tão errado. A gente chega querendo apagar um incêndio, joga um balde d'água, mas fala: não é aqui o incêndio, não, é ali. Não chama para relacionar, não chama para pastorear, não chama para dar uma oportunidade de arrependimento, de tratar o coração. E fala assim: você errou, mas tem uma esperança, tem um arrependimento, tem a colheita. Adão e Eva tiveram. Deus não falou: então beleza, Adão, desculpa aí, já está tudo bom, vou fingir que não aconteceu nada. Sabemos que não foi assim. Mas chamou para um relacionamento amoroso. Adão, o que está acontecendo? O que aconteceu? Meus irmãos, como nós precisamos chegar assim com os nossos filhos, com palavras mansas, palavras amorosas, para tratar do problema, mas de forma amorosa, pacífica, como Deus faz com a gente. Esse é o meu grande desafio, meus irmãos. Nós precisamos também orar pelos nossos filhos. Jó orava pelos filhos dele. Vocês já ouviram falar de uma mulher que chamava Mônica? Essa mulher, meus irmãos, orou por 30 anos para a conversão do filho dela. 30 anos pela conversão do seu filho. Seu filho era um devasso. Alguém que tinha uma vida, que nem se diz hoje, vida louca, né? Não queria saber de nada. E ela orou por 30 anos. E Deus, depois de 30 anos, ouviu a oração dela e converteu. Esse homem era Agostinho. Um homem tão usado na história da igreja. Nunca desista de orar pelos seus filhos. Não é porque você orou hoje vai acontecer amanhã. Não é porque você orou hoje, amanhã já vai estar tudo certinho. Dobre os joelhos e dependa de Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Jó orava até pelos filhos casados deles, porque os nossos filhos casados, eles podem sair da nossa jurisdição. Eles formam uma nova família, mas eles não podem sair das nossas orações. Não é porque casou que eu deixo de orar. Continuemos orando pelo lar deles, pela família deles. É o dever dos pais, uma vez pai, sempre pai. O melhor negócio é nós investirmos nos nossos filhos, investirmos com o Evangelho. Nós não devemos reagir imaturamente aos nossos filhos com ira. Muitas vezes nós falamos com nossos filhos com ira. Quando você está com muita vontade de falar, não fale, ore. Peça a Deus, fala: Senhor, acalma meu coração. Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo um estrago neles. Eu vou estar desonrando o Senhor, porque não é assim que o Senhor faz comigo. Fala: Senhor, acalma meu coração. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos com ira. Com ira sim, nós queremos falar com muita raiva, às vezes, muita indignação, que não vai funcionar. Nós temos que pedir: Senhor, acalma meu coração, pastoreie o meu coração primeiro, para que eu possa pastorear o deles.
agir com amor, com longanimidade, com misericórdia com a vida deles, como o Senhor faz comigo. Que eu possa atraí-los para perto de mim, não espantar eles de longe de mim. Não provocar a ira neles, mas provocar neles um amor pelo Senhor, mostrar que o Senhor pode perdoá-los, que o Senhor ainda os ama, que o Senhor pode restaurá-lo, o coração deles. Meus irmãos, como nós precisamos disso, meus irmãos? Falo por mim. E para os filhos, para terminar aqui, Provérbios 10:1. Provérbios 10:1 diz assim: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é tristeza para a sua mãe. Você, como filho, você tem uma responsabilidade de ser obediente aos seus pais, de honrar os seus pais, de verem seus pais como autoridade de Deus sobre vocês. Diz aqui: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato, aquele que não tem bom senso, aquele que vive de forma não temente a Deus, e que ele faz é a tristeza para sua mãe. Efésios 6:1. Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, vocês devem obediência aos pais como ao Senhor, por causa do Senhor que colocou pais sobre as suas vidas. E Hebreus 12:6, para terminar, Hebreus 12:6. Diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem quer bem. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? Veja o verso 9. Pois tínhamos os nossos pais segundo a carne, pais físicos, que nos corrigiam e os respeitávamos. A correção faz parte, a disciplina faz parte, o pastoreio faz parte, e o respeito por parte dos filhos aos pais faz parte, é bíblico isso. Pois depois fala assim: toda disciplina com efeito, verso 11, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quantas vezes, meus irmãos, quando eu era adolescente, criança, adolescente, até jovem, que meu pai colocava limites para mim e eu na hora não entendia. Eu lembro que quando adolescente, os jovens às vezes iam sair depois do culto, meu pai falou: só 11 horas em casa. Eu vou levar a chave. 11 horas em casa. Pai, mas os jovens vão voltar. O meu filho é você. O que os outros pais estão fazendo eu não sei. Pai, mas eu não tenho com quem vir. Dá um jeito. E eu achava que era, mas que o pai dos outros que é legal. O cara voltava de madrugada, podia voltar. E eu também não entendia. O texto fala que na hora às vezes a gente não entende. Não espere do seu filho sempre: nossa, meu pai está colocando cada limite gostoso em mim. Com Deus a gente faz isso às vezes, não é? Quando Deus nos coloca e fala: Senhor, parece que o Senhor está me privando de alegria. Mas cada não de Deus foi escrito com o sangue dele por nós. A Bíblia é uma carta de amor de Deus por nós. Tudo que Deus fala não é porque Ele nos ama, assim como tudo que Ele fala sim é porque Ele nos ama. E nós pais também colocamos limites, porque limite é proteção. Mesma coisa que minha filhinha de 2 anos viesse aqui, eu falasse assim: Rebeca, não passa daqui. Sara, estou até trocando o nome. Sara, não passa aqui. E ela não vai entender, eu colocasse uma cerquinha, ela ia achar ruim, não ia? Ela tem 2 anos, fala: eu quero ir para lá, ia chorar, meu pai, e devia pensar: meu pai não me ama, mas eu estou colocando um limite para ela não cair ali. Na vida é assim também, quando os pais colocam limites, a nossa visão tem que ser assim: eu estou te protegendo de algo que você ainda não está vendo, que Deus me deu um entendimento maior. Por isso que é muito bíblico esse livro que eu falei para os jovens, vai ajudar muito a questão de amizades. Riley fala muito sobre como as amizades influenciam negativamente e positivamente também os nossos filhos. E às vezes a gente proíbe algumas coisas, e eles falam
Meu pai é chato, um pai legal do outro que deixa tudo. E o meu pai contava para mim, meus irmãos, que quando o pai dele, o meu avô, colocava limite para ele, lá em Minas Gerais, nos meados de 1900 e lá para trás, ele também não entendia. Ele falava assim, quando às vezes ele saía e ele tinha que voltar para a casa dele, ele voltava no horário. Quando ele dobrava a esquina, meu avô, o pai dele estava na janela da casa esperando ele chegar. Ele ficava tão ofendido, porque aquilo parecia que era uma vergonha para ele. E os outros voltavam a hora que quisesse, fazia tudo o que quisesse. E o Paulo lá, Paulo tem horário para voltar, isso já lá atrás, meus irmãos. A falta de limite começou lá no Éden. E ela vem se estendendo. Meu pai, com a graça de Deus, colocou limite para nós. Mesmo assim nós pecamos, nós erramos, mas tinha limite. E ele conta que depois de um tempo, ele voltava para a mesma cidade e os filhos que não tinham limite naquela época, continuam não tendo limite hoje como homens. Família arrebentada, desestruturada, os filhos deles também não tinham limites, porque os pais não tiveram, acharam que era correto não pôr, e eles olhavam chorando para o meu pai. Alguns falavam assim, Paulo, hoje eu entendo um pouco daquilo que você viveu. Então nós precisamos, por amor, meus irmãos, aos nossos filhos, e para a glória de Deus, principal, sermos pais que pastoreiam os nossos filhos. E às vezes falar não, e se os filhos acharem ruim, pastoreie o coração deles, deixe eles acharem ruim. Não caia na chantagem emocional dos filhos. Meu filho vai ficar bicudo comigo. Pastoreie o coração deles, o bico vai passar. Deixa Deus tratar no coração deles. Se aproxime deles, esteja sempre pronto para se relacionar com eles. Nunca os afaste. Nunca falar, agora também esteja sempre pronto e disponível, status disponível sempre para os seus filhos. Ao menor sinal, estenda a mão para eles, para que eles possam apegar na sua mão e falar assim, o meu pai realmente me ama. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, continue falando aos nossos corações pela Tua graça. Nós somos tão incapacitados diante de tudo que nós vimos aqui, mas o Senhor nos capacita e a nossa esperança está nisso, está no Senhor. Trabalha nessa igreja, como o Senhor já tem feito, na liderança, em cada membro, em cada família, nos filhos. Converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, para que nós possamos testemunhar e o mundo possa ver que há uma verdade a ser vivida, há um evangelho verdadeiro que tem transformado a nossa vida, a começar no nosso lar. Tenha misericórdia da nossa casa, da minha casa, da casa de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.